1, 2, 3. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast, em que nós falamos sobre a economia com a mesma preparação que os influencers falam sobre geopolítica. Ou seja, nenhuma, mas pelo menos é com convicção. E como não há nada mais interessante do que ver o mundo económico desmoronar, não é mesmo? Hoje trazemos o tema a globalização da economia, ou como vendemos o planeta em retalho em 48 prestações, sem juros. Em 48 Prestações, de novo, corta! Globalização é assim, ó, palavra sexy, dá logo aquela vibe do aeroporto, sushizinho, camisolas da Zara feitas no Bangladesh. Mas pronto, porque é que o pessoal diz muito que a globalização é assim aquele pão com fiambre da economia? É aquela cena básica, vocês encontram em qualquer cafezinho, aquele lanche que toda a gente come, toda a gente gosta, está em qualquer lado. Mas o que é na prática esta coisa com o nome de plano de dados ilimitado? É simples, é pegar no planeta, pô-lo no liquidificador, dar pulse e ver o que sobra. Uns chamam-lhe interdependência económica, outros como perder o seu emprego para um robô da Malásia. A globalização económica é um processo de integração crescente das economias nacionais através do comércio, do investimento direto, do fluxo de capitais e da disseminação tecnológica, não é? Robô da Malásia. Ou dito de outra forma, é como o mundo inteiro estivesse numa Vinted, mas os países pobres a vender e os países ricos a negociar envio grátis. Como é que os da SIC fazem isto? Como é que os da CMTV têm habilidade para fazer isto? Ui, na boa. Olá. A base ideológica disto tudo, o neoliberalismo. Corta. Ou como muitos gostam de lhe chamar, nós propriamente, o Spotify do capitalismo. Neoliberalismo, uma rave económica. Um modelo que surgiu com força nos anos 80 com dois DJs principais, a Thatcher, no Reino Unido, e o Reagan, nos Estados Unidos. Ui, o setlist deles. Privatizações, cortes na despesa pública, porque opá, não há cá hospitais públicos a ganhar guerras, não é? Desregulação financeira, arrancar poder aos sindicatos e os impostos eram mais baixinhos, só para os pobres, que ricos não podem gastar dinheiro com impostos. Por amor de Deus, não é? Mas pronto, isto é tipo dar Red Bull ao mercado e balde de espera ao Estado. Balde de espera? Aquela cena para o stress que o pessoal toma após exames. Tu sabes o que é? E agora, nesta altura, recomendamos. Faz aí publicidade. Redução? Opá, pronto, continuando com esta palhaçada toda, quem se lixou foi quem tem menos. A economia cresceu só para os ricos, o resto, que se enrascasse. O neoliberalismo acreditava na ideia que o mercado se regula sozinho. O que convenhamos é a mesma coisa que acreditar que a discussão da vossa família no WhatsApp também vai acabar sem dramas, que é só para os crentes. Tudo começou com a ideia de, e se deixássemos o mercado resolver tudo? Spoiler, o mercado não é o vosso engenheiro, é mais aquele amigo que diz, confia em mim, opá, e no fim estás falido, cheio de dívidas, e na casa dos teus pais até aos 36. Opá, como eu disse aqui na cena do setlist, isto era privatizações, regulações, cortes nos serviços públicos. Basicamente o Estado virou-se para o pessoal e disse assim: manos, tratem disso vocês, boa sorte, quando for para comprar impostos, eu volto. Opá, a ideia até que não era má de todo. Tem sempre aquela vantagem de livre circulação de bens e capitais, mais livres que as gaivotas na música da Hermelinda Duarte. Produção. O comércio sem barreiras e a facilidade na difusão da cultura. Ai, a difusão da cultura, meu Deus, a globalização da cultura demorou menos tempo que a falência do governo do Montenegro. Pois, que isto com as novas tecnologias, isto é tipo CMTV, acontece alguma coisa, 5 minutos depois já estão lá, batidinhos. A ideia dos nossos DJs não era má de todo, não senhora, mas teve as suas desvantagens. Muitas fábricas foram deslocalizadas. Compras uma camisola da Nike, rara é aquela que não foi feita na China ou do Bangladesh. E opá, estas marcas não são da China nem do Bangladesh. Ah sim, e só para não falar do desaparecimento da classe operária, que virou tipo um Pokémon raro. Isto realmente só foi bom para o pessoal das grandes empresas, produtos baratinhos, tecnologia acessível e menos controle nacional. E tudo isto leva-nos para as multinacionais, essas ONGs de lucro. Claro, então as multinacionais são tipo aquele amigo rico, está cheio da massa, mas diz que está sempre à rasca. A Amazon, por exemplo, tem lucros maiores que o PIB de alguns países onde nem sequer chegou a energia elétrica, mas paga menos impostos.
aquele típico supermercado da terrinha. Tipo aquele onde tu partiste de pé. Ainda há quem diga, ai, não sei o quê, mas ela gera um emprego. Ok, mas que tipo de emprego? Um emprego com contratos de 3 horas, sem pausas para tu poderes ir à casa de banho e com vigilância que faria a Securitas cobrar. As multinacionais, é tipo aquele amigo traiçoeiro, elas são finas, pá. Operam globalmente, aproveitam os salários baixos e a legislação laboral flexível. Procuram países com poucas regras e muitos incentivos, tipo Bangladesh, a China, a Índia, a Indonésia, entre outros. Basicamente, são tipo estudantes de Erasmus à procura de alojamento barato, mas pronto. Sabes o que é mais globalizado que o McDonald's? Não. Fugir aos impostos. Para isso, eles fizeram os chamados paraísos fiscais, que são tipo spas para o dinheiro sujo. Ninguém faz perguntas e toda a gente relaxa. Maravilha! Lugares onde milhões vão passar férias e nunca mais voltam. Na maior parte das vezes. Em todas. Nem sinal deles. Pois claro, a liberalização dos capitais tornou possível a movimentação de fortunas assim, no estalar de dedos. O dinheiro desaparecia mais rápido que o estoque de azar e saldos. É uma coisa. Basicamente, como é que isto funcionava? As empresas mandavam o dinheiro para as ilhas de Cayman, Jersey, Luxemburgo, qualquer sítio onde se pudesse esconder milhões sem levantar grandes suspeitas. E sem pagar impostos. Porque nesta altura que o Estado, evapora. E mesmo andar lá a legislar para estas coisas não acontecerem, nem ajuda. Longe disso. Tu, que ganhas 900 euros por mês, levas uma cartinha das finanças porque não declaraste o IRS, ou declaraste mal o IRS. Amazon, foi só um erro técnico, resolvemos isso em 2032, isto agora não há tempo. Ainda é cedo. E o impacto social da globalização? Estamos todos bem? Bem mau. Globalização era suposto ser sinónimo de progresso, mas para muitos trabalhadores é apenas sinónimo de turnos rotativos, salários mínimos, que para já péssimos, e contratos que duram menos que uma minissérie da Netflix. A classe operária? Nem vê-la. Os sindicatos cada vez mais perdem a força. E o trabalho digno foi substituído pelo chamado empreendedorismo, que é o nome que o pessoal dá a quem vende croquetes no Instagram. Ou as lives no Facebook. Ok, faz as lives no Facebook a vender a roupa que vocês encontram na feira a 5 euros, mas elas vendem a 25. Os empregos tornam-se flexíveis, que é um eufemismo para boa sorte a saber se vais ter salário este mês, que nesta altura ter salário era quase tão difícil como encontrar um T2 em Lisboa a menos de 1000 euros. E esta teatrada só acentuou a dicotomia norte e sul. Os países ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, porque, ou seja, tem que haver um lugar onde eles têm que ir ali buscar dinheiro, não é? Tem que haver sempre quem fique mal. Exatamente. É tudo muito bonito. O norte, os países ricos, dão conselhos falsamente amigáveis ao sul. Dizem assim, trabalho é duro. Preservem a natureza, que é para o turismo estrangeiro, que é para vocês não ficarem muito mal. Investam em educação, mas limitada. E claro, aceitem a exploração como desenvolvimento e mantenham-se obedientes aos interesses das grandes corporações. Então... E a política? Ai, que saudades da política. Corta. Na era da globalização, a política virou mais um jogo de marketing. Os políticos prometem mundos e fundos, isto e aquilo, mas no fim, só entregam PowerPoints. Feitos pelo ChatGPT. Os governos hoje fazem política económica como quem escolhe o jantar no bar e diz assim, qual é a opção mais barata que não me envergonha publicamente? A maioria já não governa. Em bons tempos era quando se governava. Apenas gera expectativas. E quem manda são os mercados e as agências de rating. E os ministros? Os ministros são apenas os figurantes com o Excel aberto. Vemos perfeitamente que o exemplo dos Estados Unidos, atualmente, onde quem manda é o Trump. É o Trump. Quem manda é o Trump, mas ele também só foi eleito por causa da economia. O Trump foi o anti-herói da globalização. Dá para a produção para o anti-hero da Taylor Swift agora? Fica top. Prometeu protecionismo,
fechou as fronteiras e depois fazia discursos como quem lia os comentários do Facebook, que é assim, ó, linguagem simples, acessível a toda a gente, que o gajo é fino, tem que jogar com estratégias, que é assim, os americanos, pronto, para botar numa pessoa como aquela já não são pessoas muito cultas. Então o que é que ele faz? Usa a mesma linguagem que eles usam, assim, uma linguagem simples, que não engana ninguém, mas engana bem, aquele engana meninos. É o nosso protecionista que usa chapéus chineses, mas os chapéus da campanha realmente vinham da China. Ou seja, ele era contra a globalização, ele é protecionista. Mas só depois que acabaram o envio gratuito. Opa, é tipo ser vegano e comer gomas de gelatina, mas é só às vezes. No fundo, o que ele propôs foi uma globalização nostálgica, em que a América era o centro do mundo e os outros países eram figurantes com sotaque. Olha, bons tempos era quando a globalização era tipo um rodízio. E toda a gente tinha direito a tirar ali uma lasquinha, tirar um pedacinho. Mas sabes quando é que isso deixou de ser assim? Ano 2016. Chega assim um senhor à América, loirinho, solário aos fins de semana e diz assim: ui, isto o rodízio está caro. Só eu que como. Vocês fiquem com os restos se quiserem. Se rasquem-se para aí. E com o nosso loirinho bronzeado foi tudo por ladeira abaixo. Guerra comercial com a China, tarifas para aqui, tarifas para acolá, tarifas por todo lado. Parecia mais uma discussão de condomínio, só que internacional. Depois, muitas das fábricas voltaram ao país de origem, entre outras coisas que vieram a acontecer com esta nova era. E o mundo tentava continuar a globalizar, mas tinha que pôr ali uma entrave ao grande líder, aos Estados Unidos, porque ninguém estava para aturar aquilo. Por favor, parem de comprar produtos americanos, porque a situação está cada vez mais grave. Por favor, parem. E agora, estamos todos lixados. Provavelmente, mas ainda há esperança. Agora estamos a entrar numa nova era de globalização. Menos sexy, mais desconfiada e talvez mais justa. Há quem fale de globalização verde, globalização ética e sustentável. Acho uma piada, porque também havia quem acreditasse que o Titanic não ia afundar. Spoiler. Afundou. E os bilhetes da primeira classe eram os que flutuavam melhor. Mas já há sinais de mudança. Movimentos alterglobalistas, preocupação ambiental, consumo local, talvez, mas só talvez, ainda vamos a tempo de transformar o sistema. A globalização moldou o mundo. Sim, senhora. Mas será que queremos continuar a jogar este jogo que só meia dúzia ganha e o resto fica com os dados? Não sei não. Ou está na hora de mudar as regras. Até lá, vão comprando coisas feitas do outro lado do mundo, enquanto se continuam a queixar que a lojinha da esquina fechou. Boa sorte e não se esqueçam, o planeta é global, mas a conta vem sempre em moeda local. E este foi o Bom Colapso. Até à próxima, Cris. E tá bom? Já acabou? Corta. Já.